Pegando fôlego também para falar depois de um filme forte como esse, né? Que muitas pessoas, que remete à vida e a perigo de vida de muitas pessoas que estão aqui lutando contra o latifúndio, contra as mineradoras e uma situação bem pesada, né? Mas, em geral, nessas audiências públicas eu vinha fazer um papel de apresentar o cenário da mineração, mostrar dados, mostrar o que estava sendo debatido no Código da Mineração lá na Câmara. A gente vinha fazendo um debate, mas hoje a gente está aqui também comemorando um ano de existência do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à Mineração. Então, na verdade, eu vou tentar fazer uma fala que tenta mostrar um pouco o que foi esse comitê, nesses breves 10 minutos, o que está sendo e o que vai ser. E é óbvio que o que é fundamental e o que ele é alimentado, e talvez o que mostra a autenticidade e a força do comitê, são as pessoas que estão aqui, são os companheiros que vieram desde Marabá, atravessando o Maranhão, passando pelo Tocantins, de ônibus para chegar aqui, os companheiros que vieram de Minas, da Bahia. Eu acho que de Paraupebas, é óbvio que isso mostra que ninguém está aqui à toa, né? A gente está aqui para construir um projeto alternativo, uma resistência comum, uma luta articulada frente a esse processo que a gente está vivendo. Mas antes de começar a falar do comitê, é importante a gente falar sobre em torno do que se articula a mineração hoje no Brasil, né? Que a gente sabe que a mineração nos últimos 10 anos teve um boom, isso todo mundo já estudou, cresceu 550% o PIB da mineração, a participação da mineração no PIB cresceu 156%. Hoje, os títulos minerários, requerimentos minerários representam 26% do território nacional, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, quer dizer, mais do que o estado do Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, juntos são títulos minerários no Brasil. Então, a gente tem um quadro, obviamente, alarmante de subordinação de todos os nossos territórios, não só os territórios locais, que mexem com as nossas afetividades, mas também o território nacional e sua soberania, a uma lógica privada de acumulação. Inclusive, a gente estava conversando sobre isso de manhã hoje na reunião do comitê, uma lógica privada de acumulação completamente voltada para fora e subordinada aos preços das commodities minerais e aos superlucros, aos lucros extraordinários que eles vêm gerando. Esse processo gira em torno de alguns eixos que todo mundo aqui tem vivido na pele, estando ou não em áreas atingidas pela mineração. Um deles, o principal, é a apropriação privada dos bens comuns. Quer dizer, você tem bens naturais, comuns, públicos, em tese, segundo a própria legislação brasileira, da União, que só são públicos da União ou comuns antes de ser feito um requerimento minerário. Porque a partir do momento que é feito um requerimento minerário, esses recursos se tornam privados e passíveis de exploração pelas mineradoras. E junto com os minérios, que seriam um desses bens comuns, vai a água, vai a fertilidade do solo, vai, na verdade, os laços comunitários, vai um monte de coisa. Então, na verdade, um dos eixos que se articula é essa apropriação privada, essa expoliação, esse saque, que muitas campanhas têm falado não ao saque dos nossos minérios, dos recursos minerais e dos recursos associados a eles. Um outro elemento, e esse é muito grave, tem a ver com o impacto que essas grandes corporações fazem sobre a própria democracia. Na verdade, quando a gente pensa que a gente avançou para um processo democrático, participativo, a gente, na verdade, descobre que não inteiramente, pelo menos, que a gente tem uma democracia tutelada. Nós do IBASE fizemos uma publicação que se chama Quem é Quem no debate do Código da Mineração, onde, entre outras coisas, analisamos as doações de campanha dos parlamentares dessa casa, da Câmara, e do próprio dos governos dos poderes executivos, né? Lá fica evidente que as mineradoras têm um papel importante nas doações de campanha. Por exemplo, na comissão especial que está tratando do Código da Mineração na Câmara, só um parlamentar dessa comissão não recebeu dinheiro das mineradoras. Será que essa comissão tem capacidade e autonomia para avaliar esse processo e esse projeto tão importante para o país, desvinculado dos interesses das mineradoras? A nossa opinião desde o princípio foi não, isso não é legítimo. A gente achava até que fosse legal, mas nas últimas 2 semanas a gente teve uma surpresa. O companheiro Raul do ISA, do Instituto Socioambiental, ele, um advogado brilhante que participa do comitê, contribui com o comitê, descobriu que no Código de Decoro e de Ética da Câmara dos Deputados está escrito o seguinte, no artigo 5, inciso 8º, quebra de decoro parlamentar relatar matéria do interesse específico de doador de campanha eleitoral, seja pessoa física ou jurídica. Então, quer dizer, o relator do projeto de lei
5807 de 2013, que é o Código da Mineração, que está tramitando na Câmara Federal nesse momento, no Congresso de Conjunto, está incorrendo em quebra de decoro. E a gente já fez essa denúncia na Câmara. Foi uma denúncia inédita, inclusive, que o comitê fez, porque nunca a sociedade civil tinha tomado a iniciativa de construir uma denúncia de quebra de decoro de um parlamentar na Câmara, porque o deputado recebeu, dos 2 milhões da sua campanha, 20% deles foram de empresas do setor mineral, como ArcelorMittal e outras. Então, infelizmente, a nossa representação foi arquivada pelo presidente da Casa, Henrique Alves, que talvez, descumprindo a legislação e tornando natural uma prática que para nós era apenas ilegítima, mas a gente descobriu que é uma prática que é ilegal, também recebeu, a campanha dele custou R$3.363.000. Então é uma lógica da naturalidade de uma democracia tutelada por essas empresas que a gente vai fazer o esforço de romper. Estamos em contato com a OAB e com os companheiros e companheiras que estão pela reforma política, pela luta da reforma política nesse momento, para construir uma representação, inclusive no Supremo, contra esse arquivamento e pela retirada do deputado da relatoria. Senhor. Permita, se fosse aqui no Senado, e se ocorrer aqui no Senado, por favor, nos informe, porque aí poderíamos tomar uma iniciativa. Nós, senadores, por exemplo, do PTI, gostaria de sugerir que possa informar a bancada do PT na Câmara dos Deputados para tomar a medida adequada a respeito. Só. Aproveitando que houve a fala do senador Eduardo Suplicy, eu quero registrar, então, apresento o senador Eduardo Suplicy, que eu devia ter feito antes, do deputado Valmir Assunção, também do deputado Marcon, os deputados federais, o deputado Valmir, do PT da Bahia, o deputado Marcon é do PT do Rio Grande do Sul, também do Rafael Hidalgo, da Baixada de Cuba, também da assessoria do senador Wellington Dias. Então, me desculpe, eu devia ter feito antes esse registro, mas fiquei meio que impactada pelas imagens do filme aqui e passei logo em seguida para o Carlos. Já está ciente. Avisada. Pois é. Então, nessa semana a gente já vai estar tomando novas iniciativas. Se os companheiros da bancada do PT quiserem se somar, a gente vem construindo um processo, inclusive, interpartidário lá na Câmara, de acompanhamento de alguns deputados. Então, só para tentar concluir essa primeira parte do que os eixos em torno dos quais a mineração se articula, esse é um aspecto grave, né? Que a nossa democracia é tutelada por esse processo das empresas que financiam campanhas e esperam retorno ali na frente. Um outro elemento é o aspecto da monotonização econômica, quer dizer, onde a mineração chega. Ela acaba com todas as outras formas de trocas econômicas, culturais, e torna aquela comunidade, aquela região dominada e dependente da estrutura e das trocas em torno da indústria mineral. A questão da violência física e simbólica, eu acho que o filme representa muito claro. A mineração não chega sem violência, sem destruição de laços afetivos, sem, inclusive, ameaça física ou concretização de ameaças através de morte. A Vale levou os policiais, né, que fizeram o massacre de Carajás. Então, acho que esse é um outro aspecto fundamental. A concentração da riqueza e de terras, cada vez mais. Eu acho que os movimentos pela terra, isso está ficando evidente. Hoje, a construção, por exemplo, do movimento nacional de atingidos pela mineração, que o Pablo vai estar falando, impulsionado pelos companheiros e companheiras da Via Campesina, mostra esse vínculo, né? A mineração trabalha num processo de concentração de riquezas, sempre foi, mas agora também um processo de concentração permanente de terras, não só para a mineração, mas para os seus portos, ferrovias, minerodutos e tudo mais. Então, acho que esse é um cenário que são aspectos que se combinam, né, que a gente pode chamar, e os teóricos chamam de maldição de recursos, né, onde a maioria dos países que são ricos em recursos naturais padecem desses males, dessas dificuldades e não conseguem, na verdade, gerar para o seu próprio povo as benesses que esses recursos geram para as empresas privadas e para os seus sócios que partilham esse lucro, né? Mas, frente a isso, se a mineração cresceu muito, se a expropriação e a expoliação também cresceu muito nesse período, as resistências também cresceram muito e as resistências saltaram de um processo de resistências locais para um processo de resistência regionais e nacionais. Eu acho que é aí que surge o comitê e eu tento começar a finalizar minha fala por aí. Para nós, que constituímos o Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração, defender os territórios frente à mineração não é fazer a defesa, eu peço os 3 minutos aí, até por conta das... defender os territórios e as comunidades não é
defender os passivos, os coitados que estão sofrendo passivamente como vítimas de qualquer coisa, né? Não se trata disso, na verdade. Para nós, defender os territórios e as comunidades é apostar no futuro, não é defender um modo de vida ultrapassado que atrapalha o progresso, como várias vezes querem falar dos indígenas, de quilombolas, de assentados, de gerazeiros, seja lá quais forem as formas de ocupação da terra. Para nós, a defesa dos territórios, e o comitê se organizou em torno disso, é proposta de futuro, é proposta de pensar que esse modelo de apropriação e exploração dos recursos naturais, que esse modelo de exploração e apropriação da terra, do solo, das pessoas, é um modelo inviável, na verdade. Está nos levando para o abismo, literalmente. Então, quando a gente aposta nas resistências, aposta na defesa dos territórios, a gente, muito mais do que dizer um não à mineração, a gente está dizendo sim a um outro projeto alternativo que muitas vezes não é escutado. Não é escutado pela nossa democracia, porque, como eu disse, ela, no mais das vezes, é tutelada pelas próprias empresas mineradoras e sente dificuldade de se apresentar no debate nacional. Mas é muito bom, nesse momento aqui, em vários outros que a gente construiu, dizer que não, que esse comitê é sim um espaço para a gente constituir uma resposta alternativa, um processo que mostre que essas comunidades que são atacadas, afligidas, saqueadas cotidianamente pela mineração, os seus próprios modos de vida que elas vinham constituindo há centenas de anos, às vezes, é sim uma alternativa a esse modelo, que às vezes é substituído por uma lógica urbana. Não, vamos levar para vocês o progresso, o emprego, é tudo que aparece lá, mas, na verdade, no final das contas, o que chega é a violência, é a prostituição, é a violência de gênero sobre as mulheres, ou a violência em geral sobre todas as pessoas, as opressões, na verdade, chegam com falsas promessas e, ao final, a realidade sempre é bastante parecida. E aí, os companheiros e companheiras que vivem em cidades que são cidades criadas por conta da mineração, como Marabá, Paraupebas, acho que podem apresentar muito claramente o que é isso, né? Como se constituem essas cidades e como se constitui o cotidiano da vida ali. Então, tentar constituir um espaço, e o comitê eu acho que se tornou um belíssimo espaço para isso, onde a gente também nos ensine que resistir localmente a uma lógica global de acumulação, quer dizer, que as comunidades isoladamente, mesmo os municípios isoladamente, frente a uma empresa como a Vale, frente a uma empresa como a Anglo América, frente a uma empresa como a Carpathian Gold, frente a essas grandes multinacionais da mineração, ninguém acorda que amanhã eu vou virar um minerador para fazer mineração. A mineração, como dizem os técnicos, é intensiva em capital e em recursos naturais, então, na verdade, você precisa de muito dinheiro para iniciar qualquer processo de mineração. Então é impossível resistir localmente a esse processo que é articulado globalmente com muito dinheiro, com muito poder e com muito apoio também dos estados e polícias, inclusive. Então, o comitê também se constituiu entre um espaço de intercâmbio, de compreensão das lutas comuns. É muito interessante, ontem a gente estava reunido, né, companheiros e companheiras, apresentando aos companheiros do Pará, as lutas de Minas, aos companheiros da Bahia, as lutas do Pará, aos companheiros mesmo da Bahia, que estão em lugares diferentes, os que resistem ao urânio, os que resistem ao ferro, os que resistem ao porto. Então, na verdade, fazendo um intercâmbio que justamente tenta demonstrar as similaridades, quer dizer, como há de comum entre os que sofrem com os impactos da mineração em seus territórios, e também como é necessário a gente entender o que tem de diferente para, em cada caso, articular a resistência, fazer a resistência e tudo mais. Então, para iniciar a conclusão, a gente sai daqui de Brasília dessa vez, a gente conseguiu importantes vitórias nesse último ano. A gente derrubou o regime de urgência do Código da Mineração, a gente realizou 2 belos filmes que a gente lançou aqui no Congresso, tanto o Enquanto Tem Não Passa, como o Buraco do Rato. A gente agora fez essa ação inédita contra o Leonardo Quintão, que a gente não vai parar por aí, vai seguir. E para o próximo período a gente quer seguir com diversas lutas. Já anuncio aqui uma coisa que a gente vem articulando, que é a luta em defesa das águas frente à mineração. Todas as comunidades aqui, sem exceção, a gente sabe que sofrem porque a mineração é sedenta por água. No Brasil, segundo dados da ANA, incompleto, que eu fiz requerimento de informação pelo IBASE, eles mesmos reconhecem. Esses dados são incompletos porque a gente não tem o controle total do território brasileiro. A mineração consumiu 52 bilhões de litros de água em 2012.
e, ao mesmo tempo, poluiu, transportou por minerodutos ou em barragens de rejeito outros tantos bilhões de litros de água. Então, a gente quer sair daqui dessa reunião do comitê lançando também uma campanha em defesa das águas frente à mineração e articulando todas essas lutas, todas as comunidades, todos que estão aqui. Então, queria, na verdade, fazer uma grande saudação ao Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente à mineração e a cada companheiro e companheira que estão aqui sustentando, levando adiante essa luta, porque esses que morreram, que ficaram pelo caminho, certamente não foram em vão. Muito mais do que construir uma proposta simplesmente de futuro, melhor para os nossos filhos, é redimir essas vidas perdidas, é levar adiante uma espécie de vingança positiva com relação a esses companheiros, que a gente vai substituir esse modo de exploração da vida e da natureza por outro que a gente já constrói na prática cotidianamente. Então, sigamos juntos, vamos juntos até a vitória.